Bom dia, senhoras e senhores. Me chamo Ícaro. Meu o objetivo desse vídeo é fazer uma pequena consideração em relação ao sistema constitucional, de uma forma bem simples, tentando passar a melhor forma de entendimento dessa matéria, porque eu achei muita dificuldade em todo o meu tempo de estudo compreender como que se desenvolveu o sistema constitucional. Eu tinha muita dificuldade no entendimento da filosofia de La Salle e Carl Schmitt para explicar o sistema constitucional. Eu percebi que a melhor forma para você ter o entendimento dessa matéria é pelo desenvolvimento histórico do sistema constitucional. Todo esse conhecimento eu adquiri mediante a leitura do livro de Direito Constitucional de Paulo Bonavides. Eu acho um autor muito bom e foi uma leitura muito calma, muito tranquila, e a partir disso, fazendo as minhas anotações e considerações, eu consegui visualizar como que se desenvolveu o sistema constitucional. E mediante esse vídeo, quero fazer uma breve consideração tentando passar o que eu adquiri com a minha leitura para vocês. Caso eu fale alguma coisa seja inadequada, peço que vocês façam breves críticas, sendo boas ou ruins, para que eu possa desenvolver melhor esse canal. O sistema constitucional ele se desenvolve melhor por meio do contexto histórico. Antigamente existia a monarquia déspota. O absolutista ele mandava e desmandava, criava, modificava, executava leis conforme a seu bel prazer. Só que isso era muito ruim porque gerava uma insegurança jurídica muito grande. E com o advento da sociedade, a burguesia começaram a ganhar um dinheirinho ali e tal, né? Eles falaram assim, não, peraí, a gente não pode deixar aqui o monarca decidir conforme for, porque ele vem, chega, aumenta impostos e tal, e isso é muito ruim para nós. Então vamos ter que começar a limitar esse poder. O que eles fizeram? Falaram assim, não, ó rei, o negócio é o seguinte, você vai ter que ser um rei, uma monarquia constitucional. Você vai ter que, né, você não vai poder tudo. Você vai ter que cumprir aí a Constituição. Então, começou aí uma monarquia constitucional. E isso já começou a limitar o poder do monarca, do imperador, do rei. Aí, conforme se desenvolveu a história, eles falaram assim, não, peraí, esse negócio de monarquia não vai dar muito certo e tal, né? Nós estamos aqui trabalhando e o rei vai lá, fica gastando dinheiro e tal, né? E isso não vai ser muito bom. Então, em vez de ser a monarquia, que é a política voltada para o rei, se governa-se para o rei, vamos modificar isso aqui para república. Porque república tem o significado de res pública, ou coisa pública. Então, a gente cria uma sociedade, trabalha para essa coisa pública e isso retorna em benefícios para para em benefício para a sociedade. É como se fosse autorreflexivo. Aí o que aconteceu? Mudaram de monarquia para república. E como é que faz isso? Cria-se um Estado de Direito. E o Estado de Direito você vai fazer mediante leis. Cria-se um Estado por leis. E aí que está o pulo do gato. As primeiras constituições, por exemplo, a Constituição dos Estados Unidos, ela é basicamente uma constituição organicista. Ela vem e fala assim, olha, o Estado ele tem como base formação de governo, limites do poder, organização da administração pública e basicamente isso é uma constituição formal. Essa constituição formal ela se resume a falar o que é o Estado. Ela não fala sobre política, política social,
assuntos de economia, de sociedade, de previdência, essas coisas. Ela se resume basicamente à formação e estruturação do Estado. Conforme veio se desenvolvendo a história, perceberam que, não, peraí, não tá se encaixando aqui. Porque os caras foram lá, criaram um Estado mediante essa Constituição, só que está tendo discrepância entre o que está escrito na lei e na lei constitucional e a sociedade. Precisa ter uma Constituição que a sociedade tenha como parâmetro a ser seguido. Ela deve refletir o que a sociedade almeja. Daí vem La Salle, Ferdinando La Salle. Ele fala assim: não basta que venha um poder constituinte de cima e crie uma Constituição, e essa Constituição ela vai começar a iluminar com leis a regulação social, que não vai encaixar. Se o que a sociedade almeja não é o que está escrito ali. Ele fala assim: a sociedade ela precisa ter uma Constituição que reflita o que se almeja. E ele fala o seguinte: olha, precisa de uma Constituição que trate, além da formação de Estado, quais serão as políticas públicas que deverão ser empreitadas. E daí ele fala assim, que, além disso, a Constituição precisa falar tratar sobre o social, o econômico e o político, não só o jurídico, como é a primeira Constituição, que fala só sobre a formação de Estado. E aí que ele vem e fala: olha, o negócio é o seguinte, você precisa tratar desses assuntos, senão não vai dar. Ela não tem um encaixe, ela não reflete o que a sociedade quer. Daí você pensa assim, por isso que La Salle fala de uma Constituição social. Porque, além da formação de Estado, precisa ser tratado esses outros pontos. Como falado, o social, o econômico e o político. E isso que faz a primeira diferença. Aí, Carl Schmitt, ele vem caminhando paralelamente com Ferdinand La Salle. Ele fala assim: opa, mas aí tem um pequeno porém. Não basta que seja uma Constituição que esses assuntos venham sendo tratados de cima para baixo. A questão política, além dessa matéria, desses assuntos tratados, além da questão jurídica, precisa ser uma reivindicação política dos grupos sociais que fazem parte dessa sociedade. Porque a minha maior dificuldade era entender qual que era a diferença. Primeiro você tem uma Constituição formal, que fala somente da estruturação e organização do Estado. Daí vem Ferdinand La Salle, falando da Constituição material, que fala sobre, além da estruturação formal do Estado, que há necessidade da regulação social, política, econômica. Depois vem Carl Schmitt falando que, para alcançar essas questões sociais, econômicas
sociais, econômicas e políticas precisa ser elaborada ou da luta ou conquista desses grupos sociais. A diferença do Carl Schmitt para o Lassalle é que, para o Lassalle, a estruturação da Constituição material vem de cima para baixo. E do Carl Schmitt, ele fala que o alcance da regulação das matérias deve ser uma reivindicação dos grupos sociais, das reivindicações dos grupos sociais pertencentes aos participantes desse Estado. E quando eu consegui perceber a diferença desse pequeno liame, eu consegui perceber que eles caminham paralelamente e não antagonicamente. Depois disso, existe a Escola de Zurique, que explica que os sistemas constitucionais devem ser analisados mediante grupos sistemáticos, extrínseco ou intrínseco. Mas não é o objetivo desse vídeo falar sobre esse tema, né? O objetivo era falar sobre o contexto histórico do sistema constitucional, fazendo a relação da Constituição formal e da Constituição material. Contribuindo para a pequena diferença entre Ferdinand de Lassalle e Carl Schmitt, cada um com a sua teoria de Constituição social e Constituição política. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Isso é uma matéria que eu acho bem complexa. Não é um vídeo de 15 minutos no máximo que conseguirá externar todos os pontos diferenciadores e entre todas as teorias do sistema constitucional, porque, conforme dito, esse estudo foi feito da leitura de Direito Constitucional de Paulo Bonavides, em que ele trata essa matéria em aproximadamente 100 páginas. Então, não posso ser prepotente a esgotar toda a matéria num pequeno vídeo. Muito obrigado. A intenção é que futuramente haja mais vídeos falando sobre direito, principalmente o público, e agradeço todas as críticas sobre a matéria para que possa contribuir e melhorar a qualidade desse nosso pequeno diálogo. Muito obrigado